preciso, antes de qualquer coisa, não foi em vão, não foi por acaso que o pastor Jean me convidou para ficar hoje à noite aqui. Eu quero agradecer de todo o meu coração. Já agradeci a Deus, já louvei a Deus, mas agradecer agora a esta igreja, que foi tão generosa conosco nesses dias. Eu não pedi autorização dos outros, mas eu creio que me dariam, para agradecer de todo o coração, pastor, por toda a hospitalidade desta igreja, por todo o amor, por toda a dedicação. Agradecer pelo que vocês têm feito pelas igrejas aqui no Brasil. Esse processo do Life on Life tem sido abençoador nas vidas de muitas pessoas. O impacto é muito maior do que vocês podem imaginar. E eu venho do Mato Grosso do Sul, a minha igreja que está dando os primeiros passos já tem sido abençoada. Mas pensar que as 60 igrejas desse país, pensar que aqui estávamos quase 23 igrejas, todos nós fomos ricamente abençoados, pastor, por toda a equipe. Todos vocês que trabalharam, que se sintam recompensados pelo Senhor. Eu quero agradecer de todo o meu coração. Quero agradecer pela bênção desse final de semana, que certamente marcará a nossa história. Deus abençoe. Também a alegria de rever o Jean, conhecer a família. Nós nos encontramos há muitos anos atrás. E ele já falou que tinha cabelo, né? Então, essa piada eu não posso fazer mais. Vou ter que arrumar outra. Mas ele... foi um tempo muito curto que convivemos, mas muito precioso. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que o pastor Jean estava envolvido com esse ministério, porque é anseio do meu coração antigo poder participar de algo assim. Então, louvo a Deus por esse momento, por estarmos aqui. Quero agradecer ao irmão Dr. Silviran pela companhia conosco e pela disposição de estar com a gente. Foi muito bom tê-lo conosco. Eu e ele estamos sonhando de plantar mais uma igreja grande dentro do modelo Life on Life. Começar devagarzinho, né? Mas pensar grande, começar pequeno e seguir com profundidade. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Eu vou ler versículos 19 a 26. Eu vou ler na minha versão. Acho que eu posso ler na versão de vocês. Acho que eu posso ler. Atos 11, 19 a 26. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Porque Barnabé era homem bom, homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Capítulo 13, versículos 1 a 4. Ora, havia na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram
e lhes impuseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale ao seu coração. Abaixe sua cabeça, por favor. E durante um tempo, peça a Deus para falar com você hoje à noite mais uma vez. Temos ido a tua santa palavra, Senhor. E como o Senhor nos ensina em João 17, oramos também assim. Santifica-nos na verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, toda vez que eu prego pela primeira vez na igreja, e quando a minha namorada está junto, eu canto. Quando ela não está, não canto. Mas eu quero contar rapidamente um pequeno testemunho. Eu nasci num lar cristão. Meu nome é Adoniran Judson, porque quando eu nasci, eu sou o 7º filho da casa do meu pai, não tinha televisão naquela época, então o negócio lá funcionava, que era uma coisa. Eu sou o 7º filho, e quando eu nasci, meu pai estava lendo um livro chamado Heróis da Fé. E dentre as várias biografias missionárias, tinha um lá, chamado Adoniran Judson, e ele era missionário e foi enviado pelos Estados Unidos para Burma. Depois virou Mianmar, não virou, eu sei que agora é Mianmar. E lá em Burma, Adoniran Judson e a sua esposa Ana Judson dedicaram 14 anos da sua vida sem nada acontecer. Quando eles estavam indo embora, desistindo de tudo, Deus enviou um avivamento extraordinário. A igreja de Adoniran Judson já havia desistido dele, mas ele persistiu naquele campo e Deus enviou um avivamento tremendo. Meu pai se impactou com essa história e resolveu colocar o nome no próximo neguinho que ia nascer de Adoniran Judson. Então o nome eu não tenho, meu nome é emprestado. E o papai fez uma outra coisa. Quando eu nasci, além dele colocar o nome de um cara que eu não conhecia sem me pedir, papai ainda fez um voto a Deus. Ele disse, se for homem, vai chamar Adoniran Judson e vai ser missionário, vai ser pastor. E meu pai me consagrou a Deus antes de eu nascer. Então, quando eu nasci, já com tudo traçado pelo meu pai, eu fui criado literalmente na igreja. Meu pai me levava para a igreja assim espontaneamente. Eu ia para aqueles cultos, meus irmãos, de um culto lá chamado culto matutino, aos domingos. Era um terror de culto. Era o culto só para a quarta idade para cima, ninguém menos de 75, 80, todo mundo era. Eu era o único menino. E meu pai me levava para aquele culto e dizia, não dorme não, meu filho. Mas o papai nem ele aguentava aquela agonia. E ele dormia. E eu ficava, meu Deus, por que essa agonia? Por que eu tenho que vir nessa coisa toda? E minha casa era local que nós recebíamos muitos pastores. Os pastores todos iam para casa. Alguns americanos com um sapato desse tamanho assim. Está muito grande, pastor? Menor um pouco. Um sapato enorme. Aqueles americanos fazendo planos. A minha casa viu nascer vários trabalhos da região do Vale do Aço. E eu fui entendendo que Deus estava me formando para servi-lo. E aos 11 anos de idade, eu fui consagrado a Deus para o ministério. E desde os 13 que eu trabalho tempo integral. E Deus tem abençoado muito. Mas quando eu completei 18 anos, eu comecei a orar a Deus. E eu disse, Senhor, eu queria tanto casar, mas eu não posso casar com qualquer uma. Tem que ser uma mulher muito especial, uma mulher crente, que tenha chamado missionário, que seja uma bênção nas mãos de Deus. E eu comecei a orar, pedindo a Deus, e eu queria dizer aos jovens aqui que ainda não se casaram, a melhor maneira de conseguir um amor, um verdadeiro amor, é orando, viu? Ora bastante, mas ora bastante. Se você orar muito como eu orei, você vai ser abençoado como eu fui. E Deus me abençoou, e eu conheci uma moça no Mato Grosso do Sul, em 79. E essa moça era doida de vontade de ir para o campo missionário, morava no fundo da igreja, e a igreja dela não a enviava, e Deus me trouxe até Campo Grande, me levou até Campo Grande. Eu estava no Paraná, e lá eu conheci a Eliane, nós começamos a namorar, estamos namorando até hoje, ela é minha namorada até hoje. Começamos a namorar, e aí a coisa funcionou, e nós nos casamos em 82. E aí começamos a orar para Deus nos dar filhos. Pai do céu, criamos filhos. Mas nós não queremos filhos quaisquer, nós queremos filhos abençoados, filhos missionários.
E aí Deus abençoou e tivemos a Gemima, nossa filha mais velha, está casada hoje, mora em São Paulo, casou com um ogro, porque é duro entregar a filha da gente para casa. Os caras vêm assim, pegam a filha da gente para ir embora, achando que pode, que coisa não. Mas, menina crente, graças a Deus, consagrado. Depois, um ano depois, nasceu a Thalita, e em Campinas nasceram os gêmeos, João Marcos e Lucas. Temos 4 filhos, os 4 são servos de Deus, pela graça e misericórdia de Deus. Mas a minha filha Gemima, nós estávamos em Ariquemes. Ariquemes era uma cidade muito interessante. Ela tinha um slogan: Ariquemes, cidade que não reluz. De dia falta água e de noite água e luz. Então, fazia muito calor. Eu estava lá fora com a minha filha Gemima, pequenininha, com 2 anos e pouquinho. Thalita bebê dormindo. A minha namorada tinha de fazer um curso na igreja. E a Gemima chegou para mim e disse: papai, conta para mim a história de Jesus. E eu não sei onde é que eu tinha aprendido, que é só a partir dos 4 anos que a criança entende. E eu estava esperando ela completar 4 anos, e eu falei de Cristo para meus 4 filhos, eu evangelizei meus 4 filhos. Mas eu estava esperando que ela completasse 4 anos para eu falar de Cristo para ela. E ela antecipou essa história. Ela só tinha quase 3. Eu fiquei muito irritado, porque eu estava tudo programado. Por que Deus interfere, né? Mas tudo programado, tudo certinho. E aí eu comecei a falar para minha filha, com muita má vontade. Comecei a dizer para ela: filha, Deus te formou para a glória dele e mandou Jesus morrer na cruz para te salvar, e o Espírito Santo aplica a obra de Deus no seu coração. Eu nem falei com termos infantis, não estava com vontade de evangelizar, mas a minha filha entendeu a si mesmo, a obra de Deus, irmãos. E a minha filha, quando eu terminei rapidamente de apresentar o plano de salvação, a minha filhinha com menos 3 anos olhou para mim e disse: papai, quer dizer então que papai do céu mora no meu coração? Eu disse: mora, filhinha. Papai, quer dizer então que Jesus Cristo também mora no meu coração? Mora, filhinha. E meus irmãos, eu quase fiquei branco quando ela disse, exagerei um pouco, quando ela disse, pai, quer dizer que Pito mora no meu coração? Eu falei: Pito não, filha. Pai, você falou aí que Pito mora, Pito de Deus. E aquela menininha tinha entendido, com 3 anos de idade, que o Deus triuno habitava no coração dela. E aí o pai desmanchou, a gente chorou, a gente se abraçou, e a gente chorava e ria, e a minha filha começou a correr para lá e para cá e tal, e para dar aquela última facada, vamos dizer assim, ela disse: papai, tem mais. Quando eu crescer, papai, eu vou ser missionária. E desde os 7 anos, essa menina é professora de escola dominical. E agora ela casou, ela é líder do Ministério Infantil da igreja de Higienópolis, e Deus tem usado essa menina. Eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos, porque um dia meu pai teve a coragem de me consagrar para Deus. Vivemos uns tempos tão difíceis, irmãos. Tempos em que a família está com dificuldade de orar junto. Pai tem aceitado que o mundo leve os seus filhos. Você não pode aceitar, pai e mãe. Você precisa combater em oração. Você precisa consagrar o seu filho. Você precisa discipular o seu filho. E Deus nos dá a bênção de poder investir nos nossos filhos quando eles eram pequenos. Minha namorada nem trabalhava fora porque ela queria cuidar dos meninos. Hoje eles estão marmanjos. Eu estou baixinho lá de casa, né? Eu tenho que olhar para cima assim para os meus filhos. Mas eu precisava muito fazer o culto doméstico com meus filhos. Depois do Life on Life, a questão da devocional fica mais séria ainda, né? Eu precisava muito fazer, eu não tinha outra alternativa. E eu decidi pagar a academia, já que eles gostam de ficar bombados e bonitão, né? Eu, minha barriguinha meio saliente, também estava precisando, a namorada estava precisando. E eu decidi pagar a academia para a família inteira. Eu pago a metade deles, eles pagam metade. E eu fiz um trato com eles. Nós vamos para a academia juntos, às 6 da manhã, todos os dias. E na volta nós fazemos o culto doméstico. Topa? Para ficar bombado, eles topam, né? E eles toparam. E então agora eu resgatei uma coisa muito boa em casa. De continuar trabalhando com os meus filhos, apesar de serem todos maiores de 23 anos. Família é bênção de Deus. Uma das coisas que me impactou aqui, pastor, foi quando os pastores, ao apresentar os grupos, diziam: meu primeiro grupo. Foi muito legal isso. Meu primeiro grupo é a família. Eu queria que nós orássemos um pouquinho antes de entrar no texto hoje. Consagra a Deus os seus filhos, não importa a idade dos seus filhos. Se você tem filho que está desviado hoje, vamos começar a combater juntos em oração para que ele volte para o Senhor. Eu queria convidar você nessa noite para que você possa, em oração, dedicar a sua família para o Senhor.
dedicar os seus filhos para o Senhor. Eu sei que isso não fazia parte do sermão, mas eu precisava fazer isso hoje à noite. Porque Deus me deu uma bênção muito grande de ser filho de um pai crente, de uma mãe crente, consagrados a Deus, que acreditavam na palavra de Deus. E Deus vai honrar, porque Deus é o Deus da família. E Deus quer salvar a sua família. Deus quer abençoar os seus filhos. Deus quer que os seus filhos sejam benditos do Senhor. Ore, pai, ore, mãe. Você que é filho também, ore nesse momento. Se consagre ao Senhor. Se os seus pais não estão na igreja, vamos orar, vamos juntos clamar ao Senhor pela salvação da nossa família. Pai amado, o Senhor é o Deus da família. O Senhor, ao criar Adão, disse que não era bom que ele vivesse sozinho. E o Senhor preparou Eva. E o Senhor concedeu muitos filhos a esse casal. O Senhor é o Deus da família, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos nossos pais. Tu és o nosso Deus bendito eternamente. Tu és o Deus da nossa família, Senhor. E o inimigo tem tentado destruir a família, ó Deus, especialmente tem tentado tragar os nossos filhos. E, ó Deus, nessa hora nós queremos, diante do Senhor, clamar pela salvação dos nossos filhos. Ó Deus, clamar a Deus para que os nossos filhos nunca se desviem do caminho bendito do Evangelho. E aqueles, ó Deus, que porventura estejam agora desviados, possam ser atraídos de novo pelos laços da cruz e possam voltar ao caminho, Senhor, como filho pródigo, arrependidos, ó Deus, voltarem e novamente viverem na casa do Pai. Ó Deus, abençoe os pais aqui de filhos pequenos, ainda bebês, ou na primeira infância. Ajuda-os, ó Deus, a nesse momento injetarem em seus filhos, inculcarem em seus filhos a piedade cristã, uma vida cristã de fato. Ajuda os pais adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes. Ajuda-os, ó Deus, a ter paciência e a caminhar com os filhos nesta fase, ó Deus, de tanto celular, tanta internet, Senhor Deus. Ajuda, dá paciência, dá sabedoria, dá estratégias, ó Deus. Ajuda os pais de jovens, ó Deus, jovens novos, jovens adultos, ó Deus, enfim, nós clamamos pela família nesta hora. E, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem feito uma obra linda na vida das famílias. E o Senhor quer fazer isso na vida das famílias desta igreja. E é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu escolhi esse texto agora, hoje, ao final desse encontro, porque esta igreja é uma igreja abençoadora. E é isso que eu quero hoje meditar com os irmãos, uma igreja abençoada e abençoadora. Uma igreja abençoadora. O livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, todo o livro de Atos dos Apóstolos, ele narra a história, o nascimento da igreja cristã. Todo o Velho Testamento fala da igreja, mas a igreja cristã, ela nasce no Novo Testamento, e o livro de Atos narra com detalhes o nascimento da igreja. E é assim que nós temos, meus irmãos, o livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e essa igreja então passa a ter vida, gerada pelo poder do Espírito Santo. E esta igreja agora passa a impactar o mundo. E esta igreja agora passa a ser uma igreja de expressão mundial, por conta da obra do Espírito Santo. Mas o versículo-chave de Atos é o capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler na minha versão, se você puder projetar aí, Edinho, foi tão falado esses dias, Edinho, querido. Atos 1:8, na minha versão diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ver juntos a versão de vocês? Mas recebereis poder... Meus irmãos, deixa projetado aí, por favor, Edinho. Há algumas palavras nesse texto muito importantes para compreendermos o poder da igreja. Compreendemos o mistério, esta bênção que é a igreja. A promessa de Deus é, primeira palavra, recebereis poder. Poder é uma capacitação extraordinária que ninguém possui. Essa capacitação extraordinária, ela só é concedida por Deus.
A igreja é um milagre, meus irmãos, porque a igreja, ela recebe a capacitação do Espírito Santo para ir até os confins da terra. E é interessante que a palavra poder aparece juntamente com a palavra Espírito Santo. Uma coisa não funciona sem a outra. É o Espírito Santo quem capacita a igreja. É o Espírito Santo quem gerou a igreja e quem leva a igreja a fazer a vontade plena do Pai. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a terceira palavra é muito interessante. Para que vocês sejam testemunhas. Meus irmãos, testemunhas. Testemunha é aquela pessoa que viu, que viveu, que experimentou, que experimenta. Deus chama a igreja para que a igreja seja testemunha do poder do Espírito Santo. Vidas transformadas, vidas alcançadas, vidas renovadas, regeneradas pelo poder do Espírito Santo. E agora o autor, meus irmãos, Deus nos faz escrever que esta igreja, no poder do Espírito Santo, ela vai testemunhar aqui em Jerusalém, no estado e em toda a Judeia, ou todo o Brasil e em todo o mundo. Conversando com o pastor, a gente está sonhando, né? Vai chegar um dia que os limites desse trabalho que essa igreja está começando vai extrapolar o nosso país, que nós estamos recebendo de um outro país, vamos levar para outros países. Porque a promessa de Deus é para todo mundo, até os confins da terra. E, meus irmãos, esse texto é muito fundamental, porque... E o Dr. Shedd faz um jogo muito interessante sobre essas palavras. O Dr. Shedd diz assim: a igreja só pode alcançar os confins da terra se estiver cheia do Espírito Santo para testemunhar. Em outras palavras, ele diz: sem o Espírito Santo não há poder. Sem poder não há testemunha eficaz. E sem testemunha eficaz, o evangelho não alcança até os confins da terra. Portanto, esse versículo é base para entendermos a história da igreja em Atos dos Apóstolos. Mas, meus irmãos, a ordem é muito clara. Era Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas a coisa estava muito boa em Jerusalém. Pedro pregou e quase 3.000 almas se converteram de uma vez só. Depois virou 5.000. Depois virou multidão. Depois os sacerdotes obedeciam à fé. A coisa estava pegando lá em Jerusalém. E os discípulos se acomodaram. Mas a ordem era tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. A ideia é ao mesmo tempo. Não tem que esperar a Igreja Luz primeiro explodir, ser uma grande potência para poder abençoar Mato Grosso do Sul. Não é assim que Deus diz, depois que tudo der certo na luz. A ordem é fazer ao mesmo tempo. E é o que está acontecendo aqui. Uma igreja abençoadora, ainda que ela própria, ainda precise ser ajudada. Ela tem a visão de Deus para ir até os confins da terra. Meus irmãos, é extraordinário isso. E quando a igreja não entende isso, é um problema. A igreja de Jerusalém estava indo tão bem que se acomodou. Agora abra comigo, por favor, capítulo 8, versículo 1. E é interessante, capítulo 8, versículo 1. O texto vai trabalhar exatamente essa ordem. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja não foi. E olha o que aconteceu. Vamos ler juntos. É possível, Edinho? Capítulo 8, versículo 1. Vamos ler juntos? Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos parem aí, pelas regiões da Judéia e Samaria. Onde é que Deus queria que a igreja fosse? Jerusalém, Judéia e Samaria. Deus não desiste dos seus planos, meus irmãos. Quando Deus põe um negócio na cabeça, Ele faz acontecer. E a ordem de Deus era muito clara, era Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus quer que essa igreja abençoada seja abençoadora aqui, em todo o Goiás, em todo o Brasil e em todo o mundo. É isso que Deus quer. E à medida que se faz a vontade de Deus, nós só somos felizes. Eu estava falando há muitos anos atrás em Porto Velho. Eu estava fazendo as devocionais de uma conferência missionária todas as manhãs. E eu era obrigado a passar por todos os textos missionários, era uma semana inteira. Então nós trabalhamos vários textos, 1 hora toda manhã. E eu fui
passando por esse texto, e quando eu cheguei nessa parte que disse que a igreja, quando não sai, Deus manda sair na marra, um presbítero levantou a mão assim e pediu para orar. E meus irmãos, com todo o respeito, eu olhei para a cara daquele presbítero, ele era neófito, ele era novo na fé. E eu vi que a oração dele não ia prestar. Eu percebi que não ia prestar a oração dele. Mas fazer o quê? O cara presbítero pediu para orar. Falei, ora aí, irmão. E aquele irmão fez uma oração que eu nunca mais me esqueci. Ele começou a orar, ó Deus, nós somos uma igreja tão preguiçosa, Senhor, tão acomodada, e nós precisamos que o Senhor mande uma perseguiçãozinha para nós, Senhor. Deus manda a perseguiçãozinha para nós. Sabe quem que falou amém àquela oração? Ninguém. Ninguém era doido de falar, oh, Deus manda perseguição, a coisa está difícil, sem perseguição. Aliás, tem certas orações, não dá para dizer amém mesmo, né? Diz que o pastor foi visitar uma senhora bem idosa, bem velhinha, e a mulher estava, morre que não morre, o pastor muito compenetrado começou a orar pela irmã. E ele dizia, Deus, cura esta irmã. A irmã fraquinha, amém, Senhor. Deus, que ela se levante, fique forte, outra vez, volte para a SAF. E ela dizia, amém, Senhor. E o pastor foi falando, de repente o pastor mudou o discurso. Diz, mas Senhor, se for a tua santa e soberana vontade que essa irmã vá para a glória, ela diz, Tem certas orações que não tem como dizer amém. Mas, meus irmãos, a igreja, quando ela não faz do jeito de Deus, vai fazer atravessada. Quando Jonas não vai a Nínive de avião, de barco, ele vai de baleia. Baleia não, de peixe grande, mas vai. E, meus irmãos, Deus estava dizendo, a igreja precisa ir a Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui no capítulo 8, meus irmãos, ainda, versículo 4 a 8, um diácono chamado Filipe resolveu obedecer. E versículos 4 a 8 diz que ele foi pregar em Samaria, a coisa aconteceu, a coisa funcionou, muita gente converteu, e no final do versículo 8 diz assim, e houve grande alegria naquela cidade. O evangelho, Lucas 2:10, o evangelho é poder de Deus, o evangelho traz grande alegria, boas novas de grande alegria para todo o povo. Quando o evangelho chega, meus irmãos, há alegria, há gozo, e Deus nos deu esse evangelho, nós não podemos ficar com ele somente para nós. Nossos vizinhos, o outro lado da rua, o outro lado da cidade, o outro lado do oceano, nós precisamos alcançar as pessoas para Jesus. Filipe fez isso e Deus abençoou. Meus irmãos, capítulo 8, versículo 26. Era para o evangelho chegar até os confins da terra. E o anjo do Senhor falou a Filipe, Filipe, parabéns pelo trabalho em Samaria. Está indo tão bem em Samaria como foi bem lá em Jerusalém. Mas, Filipe, eu quero que você vá para o caminho de Jerusalém para Gaza. Está deserto. Eu te quero lá. Não faz lógica, meus irmãos. Estava dando tudo tão certo. Mas Deus tinha um plano para Filipe. E Filipe foi. E vinha lá um senhor da Etiópia, um negão, dirigindo o carro dele, carro chique, último modelo. Vinha lá de uma reunião em Jerusalém. Foi para o culto em Jerusalém, só tinha festa, não tinha Bíblia. Ele voltava vazio e frustrado. E agora o Espírito Santo diz, Filipe, sobe no carro. Filipe sobe no carro. E Filipe começa agora a explicar o Evangelho. Isaías 53. E aquele homem se converte. A tradição diz que quando um dos apóstolos, mais tarde, chegou lá na Etiópia, o Evangelho, um núcleo, um grupo de discipulado já estava funcionando lá. Porque é Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É Goiânia, sim. E hoje uma pessoa fez uma observação, a princípio não tinha entendido, mas está certo. Goiânia tem mais que todo outro lugar. Claro, Goiânia começou o movimento. Mas graças a Deus, são 60 outros lugares já. Graças a Deus. Meus irmãos, por fim o nosso texto básico, para eu não cometer, reverendo professor, o equívoco do pregador que tinha 3 pontos no sermão dele. O meu não tem nenhum. Mas tinha 3 pontos no sermão do pregador. Primeiro ponto, ele lia o texto. Segundo ponto, ele saía fora do texto. E o terceiro ponto, nunca mais voltava no texto. Então, para não acontecer isso, voltemos ao texto. Eu quero destacar, meus irmãos, dessa igreja abençoada, chamada Igreja de Antioquia.
O meu desejo, a minha oração é para que a Igreja Luz seja como a nova Antioquia. Essa igreja de Antioquia, ela nasceu da dispersão, da diáspora. Diz o texto, no versículo 19, que ela nasceu com pessoas que estavam afastadas, que foram afastadas por causa da tribulação. Ela não nasceu de uma forma normal. Ela não nasceu de uma coisa assim ordenada. Gente que foi juntando, gente que saía dos lugares e vinham. E diz que essa igreja, versículo 19, eles foram se juntar em Antioquia. Mas eles chegaram em Antioquia, esses judeus do mundo inteiro, especialmente de Jerusalém, eles chegaram em Antioquia e eles tinham viseira espiritual. Eles trouxeram o defeito da igreja sede. Eles vieram de uma igreja, mas queriam que a coisa funcionasse igual lá. E agora eles chegaram e tinham um slogan: vamos ganhar judeus para Jesus. Eles não pensaram mais nos outros. Eles pensavam só em si. E diz o texto que eles diziam assim, finalzinho do versículo 19, não falavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas olhem comigo o versículo 20. Me traz muita esperança o versículo 20 e ao coração de todo pastor. No versículo 20 diz que tinha uns teimosos lá. Deixa eu falar para vocês, a obra de Deus é feita por gente teimosa. Gente que acredita na palavra de Deus. Gente que acredita no Espírito Santo. Gente que acredita que vai dar certo. Gente que acredita que vale a pena investir a vida. Gente que acredita que, além da igreja, há pessoas precisando do evangelho. Gente que não vive apenas nas quatro paredes. O versículo 20 me traz muita esperança. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia e falavam também aos gregos. Tem muito grego esperando ouvir o evangelho da sua boca, meu irmão, minha irmã. Tem muita gente aí esperando ouvir. Eles falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Falando para eles da boa notícia do evangelho do Senhor Jesus. Deus quer usar a você e a mim para darmos aos gregos, aos gentios, aos povos de todas as terras, essa boa notícia do evangelho. E quando nós fazemos isso, acontece o que aconteceu no versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo se converteram ao Senhor. À medida que eles se consagravam e trabalhavam, Deus ia abençoando. Meu irmão, 1 Coríntios 15, 58. No Senhor, o vosso trabalho não é vão. Vai haver recompensa. Deus vai abençoar. Não desista do seu grupo. Não desista de levar o evangelho. Não desista de testemunhar. Porque Deus vai fazer a obra. É Ele quem faz. A mão do Senhor estava sobre eles. E muitos crendo. Aliás, há um jogo aqui interessante. Diz o texto que alguns só falavam, mas muitos criam. Quando alguns se levantam, quando alguns se colocam sob as mãos de Deus, o resultado é maravilhoso. Se toda essa igreja, meus irmãos, talvez uma utopia, mas se toda essa igreja se consagrar ao Senhor, se toda essa igreja se envolver com Deus, o resultado será extraordinário. Porque quando alguns se envolvem, muitos convertem e o nome de Deus é glorificado. Meus irmãos, a notícia corre. Antes de eu me encontrar de volta com o pastor Jean, eu já ouvia da Igreja Luz. Notícia corre. E notícia boa também corre. E essa notícia chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E a igreja em Jerusalém não é diferente dos nossos presidente do presbitério, mas eu vou falar assim mesmo, tá? Não é diferente do nosso presbitério hoje em dia, não. Preocupa-se com picuinhas. Será que o pastor usa terno, sapato de bico fino, prega como, tem 3 pontos, tem bateria, tem violão? Essas picuinhas que a igreja se preocupa. Mandaram um fiscal lá para a igreja de Antioquia, que aquela igreja estava sendo uma bênção. Vai lá ver se não está pentecostal, vai lá ver se não está liberal, vai lá ver se não tem problema. Só que escolheram o cabra errado. Escolheram um homem crente. Escolheram Barnabé. E, meus irmãos, diz o texto que eles enviaram Barnabé no versículo 22, e quando Barnabé chegou, Barnabé se alegrou. Igual eu não vim como fiscal não, viu? Mas me alegrei muito de estar aqui. Meus irmãos, quem ama a obra de Deus se alegra. Barnabé chegou lá, Barnabé se alegrou.
Eu gosto de brincar, meus irmãos, sobre isso. Barnabé não tinha uma doença latina, muito comum entre os pastores, muito comum entre as igrejas. Essa doença latina é terrível, chama-se dolorum cotuvelorum. Já viram falar isso? Chique, né? Dolorum cotuvelorum, dor de cotovelo. Está dando certo aquela igreja porque o Jean faz coisa lá que nós, presidentes, não podemos fazer. Está dando certo porque aqueles crentes são isso, são aquilo. Barnabé não fez nada disso. Quando ele chegou, diz o texto, que ele arregaçou as mangas e ele diz, vamos trabalhar, gente! Vamos ganhar mais almas para Jesus! Diz que ele se alegrou e ele exortava a todos para que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E agora a obra foi melhor ainda, que tinha alguém que veio para reforçar o time. Resultado disso, meus irmãos, versículo 25, Barnabé olhou para o tamanho da obra e disse, eu não vou dar conta sozinho. E diz o texto que Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Ele foi buscar agora um homem que Deus estava preparando, ele estava na universidade de Deus, porque a igreja não aceitava, e Barnabé foi buscar esse homem, porque ele foi o primeiro a dar a mão a ele quando ele apareceu. Agora ele ficou 14 anos no seminário de Deus, estudando a palavra de Deus. E agora esse homem preparado, que era Saulo, agora é Paulo, esse homem chega para ajudar no trabalho de Deus. Capítulo 9 narra a conversão de Saulo. E ele sumiu, porque a igreja não aceitava. E meus irmãos, Barnabé, sensível, foi buscar Paulo. E olha que interessante, versículo 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, para a igreja abençoada, para a igreja abençoadora. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram uma numerosa multidão. Um ano de discipulado. Nossa, 3. Lá um ano. Mas um ano intenso, intensivo, como foi o nosso final de semana aqui. Vale por várias semanas. Um ano intenso estudando a Bíblia. Missionário não pode sair sem conhecer a Bíblia, não. Sem conhecer a palavra. Era um ano inteiro aquela igreja abençoada, investindo tempo na palavra de Deus. E, meus irmãos, por fim, há uma descrição dessa igreja, capítulo 13, que me chama muita atenção. Essa igreja, meus irmãos, era uma igreja multiministerial. Era uma igreja que tinha visão de Deus. E diz que essa igreja havia lá vários pastores, um colegiado de pastores. Uma das críticas que eu ouvi há muito tempo, não sei, não foi agora não. Como é que a igreja é pequena, tem tanto pastor? Porque a visão de Deus, meus irmãos, é assim mesmo. Pastor que possa atender às necessidades do rebanho. Tem um pastor central, mas é muito importante. E diz o texto aqui que havia 2 pastores titulares naquela igreja, mas havia alguns auxiliares muito importantes, que eram profetas e mestres. Versículo 1 do capítulo 13. Barnabé, que era o pastor junto com Saulo. Simeão, e aqui um detalhe, esse Simeão era um negão. Não tem nada contra negão, nem a favor também, viu, irmãos? Mas ele era de Níger, da Nigéria. O Simeão, portanto, era representava a África lá. Tinha um que representava Roma, que era o Manaém. O Manaém, ele era Colasso. Quem sabe o que é Colasso aqui? Sabe, não, Colasso é um negócio muito interessante. Colasso é irmão de leite. Ele mamou no mesmo peito da mãe de Herodes. Grandes coisas, não é? O cara era irmão de leite de Herodes. Colasso, irmão de leite. Irmão de leite de Herodes, portanto, um figurão. E tinha um diplomata, só que não sei de onde, chamado Lúcio de Cirene. Eram pastores para todos os gostos, para atender à necessidade da igreja. E esta igreja, meus irmãos, diz o texto que era uma igreja de serviço. O pessoal da cozinha, gente, vocês não sabem, eu já falei lá, eu não tenho coragem de fazer aqui de novo, mas eu vou fazer de novo. Olha o perfil que eu voltei de lá. Por causa da comida dessa mulher, gente, que coisa terrível. Isso é um pecado, pastor, não pode fazer isso não. A gente aqui confinado, o tempo todo estudando e comendo, estudando e comendo, comendo e estudando. E a comida gostosa, hein? Igreja que serve. Igreja que tem prazer de servir. Meus irmãos, uma das características de uma igreja viva, de uma igreja abençoadora, é uma igreja pronta para servir. Que todos servem, e eu observei isso, todos servem sorrindo, servem felizes. É como para o Senhor e não para os homens. Uma igreja abençoadora é uma igreja que serve a Deus. Uma igreja abençoadora é uma igreja de oração.
uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja sensível ao Espírito Santo. Diz o texto que a igreja servia, a igreja orava, a igreja jejuava, e em função disso, aquela igreja que abençoou o mundo, ela ouvia a voz do Espírito Santo. Uma das exortações reiteradas vezes de Apocalipse é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E, meus irmãos, uma igreja abençoada e abençoadora é a igreja que ouve Deus. Ainda que tenha que andar na contramão da história. Ainda que tenha que fazer as coisas não do jeito que todo mundo faz. Mas ouve Deus. Obedece Deus. E diz o texto que, servindo eles ao Senhor, versículo 2, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora. E presta atenção, irmãos. Igreja abençoada, ela dá sempre o que ela tem de melhor. Tinha 3 pastores lá, muito bons, e serviam muito bem a igreja. E serviam para ser missionários também. Mas agora, para a obra específica de que aquela igreja iria abençoar o mundo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Para Deus nós temos que dar sempre o melhor, não que os outros não fossem bons, mas Deus queria, para que aquela igreja abençoasse o mundo, Deus queria as primícias, Deus queria o melhor, e não se atreva a dar resto para Deus. Trabalhamos na junta, dentre das coisas que eu fiz na junta, cheguei a ser vice-presidente, diretor, mas uma das coisas que eu fiz foi cuidar do almoxarifado, lá em Campinas. E tinha gente que tinha coragem de mandar cueca usada, não lavada, para a obra de Deus. Pessoas davam resto para Deus, lixo para Deus. Para Deus o melhor, para Deus as primícias. Para Deus nós damos o que temos de melhor, porque é para Deus. Vale a pena no Senhor o vosso trabalho, não é vão. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Igreja, meus irmãos, abençoadora, a igreja que obedece na hora, pastor. Versículo 13, então, jejuando e orando, e sem reclamar, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Uma igreja abençoadora, ela não poupa esforços para poder abençoar o resto do mundo. Uma igreja abençoadora, ela sabe que aparentemente perde, mas está sempre ganhando quando ela está investindo no reino de Deus. As ausências dos seus pastores, as chamadas várias vezes para serviço extra na igreja, é bênção de Deus, é oportunidade de servir ao Senhor, é bênção para o reino de Deus. E agora, meus irmãos, o texto diz que a igreja jejuou, orou, impôs as mãos e enviou. Mas olha o versículo 4, só o comecinho. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. A igreja pensava que estava enviando, mas quem estava enviando era o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que fez a igreja nascer. É o Espírito Santo quem concede poder à igreja. É o Espírito Santo quem capacita a igreja. É o Espírito Santo quem faz a igreja ser uma igreja doadora, uma igreja generosa, uma igreja abençoadora, uma igreja que dá o seu melhor para o reino de Deus. É meu desejo e minha oração, meus irmãos, que esta igreja, Igreja Presbiteriana Luz, em Goiânia, seja sempre uma igreja abençoadora. Uma igreja que ouça a voz do Senhor. Uma igreja que sirva a Deus. Uma igreja que não retenha a boa notícia do Evangelho. Tem muita gente nesta cidade. Deus tem muita gente nessa cidade. Mas em muitas outras cidades, estados e países que Deus quer abençoar através da sua vida. Através desta igreja. Uma igreja abençoadora. É uma igreja que tem coragem de fazer as coisas do jeito de Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Uma das características da igreja de Antioquia é que ela dava o seu melhor para Deus. Embora nem todos, a princípio,
Nem todos se envolviam profundamente, mas alguns se deram por inteiro à obra de Deus. Eu sei que Deus tem levantado nesta igreja muita gente serva, muita gente pronta para servir. Eu sei que Deus plantou esta igreja aqui com um propósito muito claro, muito definido, e eu tenho a impressão que o pastor Jean, os pastores, o conselho, está começando a entender quanto Deus quer usar a vida de vocês. Mas Deus quer que você se ofereça generosamente, que você se disponha, e que você que até hoje tem feito algumas coisas, que você se envolva, não em ativismo, mas que você doe a sua vida, seu coração. Você diga: Senhor, conte comigo, Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe para esta igreja. Eu estou aqui porque eu quero, juntamente com esta igreja, abençoar todas as nações. Nós vamos orar nesse momento, mas eu queria convidar você, para você primeiro orar e colocar a sua vida. Se você puder orar hoje à noite dizendo: Senhor, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Eu quero ser uma igreja abençoadora, Senhor. Eu quero que o Senhor conte comigo. Eu quero não doar coisas apenas, eu quero me doar. Eu quero fazer, mas antes de fazer, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Uma igreja que serve, que ora, que obedece, porque ouve a voz do Espírito Santo. Você tem ouvido a voz de Deus na sua vida? Você gostaria de consagrar a sua vida nesta noite ao Senhor? E dizer: Senhor, conte comigo. O pouco que eu tenho, quero consagrar tudo para o Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Eu não vou te convidar para vir à frente hoje, mas aí onde você está, aproveite esse momento. Aqui é a casa de Deus, é um momento lindo, é um momento feliz, como nós cantamos uma música agora há pouco. É um momento ímpar na sua vida. Você poder estar em sintonia com o Altíssimo. E você poder fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Se você está aqui visitando hoje, que bênção também para você estar aqui, fazer parte da igreja do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, é quem te comissiona e quem te chama, e quer te usar, e quer te abençoar. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, nós queremos, ó Deus, mais uma vez, abençoar a vida desta igreja. Que não só esse final de semana foi bênção na minha vida, na vida do Silvirã, na vida dos meus irmãos que já foram para o Mato Grosso do Sul, na vida dos irmãos da Bahia, Senhor, do São Paulo, do Mato Grosso. Ó Deus, gente que veio de tão longe, ó Deus, gente até de outra nacionalidade, brancos, pretos, amarelos, gente de tudo enquanto é lugar, ó Deus. Mas, ó Deus, te louvar por esta igreja, que tem estado atenta, Senhor, ao chamamento, ao chamado do Senhor. Ó Deus, que esses irmãos que lideram esta igreja, Jean, ó Deus, e todos os irmãos que estão com ele, a liderança, sempre tenham cuidado de ouvir o que o Espírito diz a esta igreja. E que esta igreja possa ser dócil, obediente e cumprir cabalmente o ministério que o Senhor confiou a ela. Nós abençoamos esta igreja e nesta hora de maneira muito especial, abençoamos todos aqueles que entendem a Tua palavra hoje à noite e que querem também ser bênção, Senhor. Querem, como Barnabé, tirar todo o preconceito e dizer: Senhor, eu quero te servir.
querem, como Paulo, Senhor Deus, dedicar tempo para estudar a Tua palavra, Senhor. Querem, ó Deus, separar tempo para uma vida devocional mais ampla, mais completa, para orar mais. Pessoas que querem dedicar tempo, Senhor Deus, para abençoar os servos do Senhor. Ó Deus, o Senhor quer abençoar as irmãs, como hoje vimos, que tem o talento para cozinhar, ó Deus. Talento para fazer obras, ó Deus, como Dorcas, que fazia lindas peças para o crescimento do Teu reino, Senhor. Gente, ó Deus, que o Senhor tem dado bom emprego, que pode dar além do dízimo, ofertas generosas para a Tua obra. Ó Deus, gente, ó Deus, que pode, ó Deus, colocar a casa à disposição para hospedar os servos do Senhor. Gente que coloca o carro, coloca a casa, coloca a família, coloca a vida, ó Deus, a Teu serviço. Que essa igreja seja assim, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, cada vez mais uma igreja abençoadora. Como a igreja de Antioquia, que enviou os seus missionários, e eles navegaram, e eles foram por toda a Ásia. Depois, por ordem do Senhor, passaram a Macedônia, chegando à Europa. Da Europa à América, da América até aqui a América do Sul. E hoje o Senhor nos dá o privilégio, ó Deus, por conta daquela igreja abençoadora, de formarmos novas igrejas abençoadoras. E esta igreja, a Igreja Presbiteriana Luz, que o Senhor plantou, que ela possa ser cada dia mais, cada vez mais, uma igreja abençoadora. Em o nome, para a glória de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.